Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez esta manhã, no mês de julho. Isso. Seja bem-vindo este mês de férias para muitos, para as crianças. A gente sabe que é um mês de férias. De alegria para elas, de né? alegria. É um mês que muitas igrejas fazem a escola bíblica de férias. Isso. Que gostoso quando a gente tinha as nossas crianças já desde pequenininho envolvido com a obra. Que lindo. Sim, que é a eu participei de muitos, né? A escola bíblica, né? Participei de muitos escolas bíblicas de férias. Eu esperava. Tem até foto minha, da Laís, a filha do irmão José, A a Fernanda. Fernanda. Eu estava de índio, a Laís de japonesinha, né? A filha dele, acho que é de americana, né? Vestida assim com a roupa de uma menina dos Estados Unidos, né? E tinha mais um que eu não lembro quem que é, né? Mas era muito gostoso, realmente. Coisas que marcam, Marca, né? A né? gente não deve nunca esquecer. São coisas boas. Verdade. Bom dia para você, Bruno. Amém. Nem falamos bom dia, iniciamos, Já iniciamos aí um com bate-papo. Verdade. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, de uma maneira extraordinária, poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Você que está aí conosco, você que vai ver mais tarde este vídeo, Isso. seja muito bem-vindo. O importante é que você veja. Nós vamos estar entrando num assunto neste mês que é muito importante para o nosso conhecimento. E estarmos debaixo da palavra que diz que nós devemos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, né? Na palavra, nós precisamos crescer. E não ficarmos anão espiritual. É verdade. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente para crescermos na graça, na bondade do Senhor. Como é bom crescer, né? Como é bom quando a gente tem esse desejo no coração de alimentar o nosso espírito todos os dias. Isso precisa ser um estilo de vida. Ler a palavra, nos alimentarmos. Como eu estava conversando a respeito, como os nossos cultos, em vários lugares, o culto de oração, ele é poucas pessoas frequentam. Sim. E a gente às vezes fica pensando, mas a gente chega à conclusão, por quê? Né? Mas é estilo de vida. Sim. Oração é estilo de vida. Ler a Bíblia é estilo de vida. Jesus tinha isso, né, como estilo de vida. Ele tinha aquele momento de oração, momento de compartilhar com seus discípulos. Tudo é um estilo de vida. E que nós não venhamos a perder isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse estilo de vida, de estarmos amando a Jesus, amando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amar, né, que faz parte. Amor faz parte, amar, né, do Espírito. Eu gostaria de iniciar essa manhã, então, lendo com você um texto que está em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Ele fala a respeito da cura de uma criança, da ressurreição de uma criança, que era filha de Jairo. E nesse texto, nesse percurso onde Jesus estava caminhando, ainda ele depara com uma mulher que ela sofria no fluxo de sangue já há bastante tempo, há 12 anos, a palavra de Deus diz, né? E ela toca apenas na veste de Jesus e ela recebe a cura, porque ela sabia que se ela tocasse, isso era tão claro para ela, no entendimento dela, que ela entendia que se apenas ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E nesse texto aqui tem nessa caminhada de Jesus, a gente depara com esses dois episódios. E eu vou começar com a filha de Jairo, e diz assim, versículo 21, que é do capítulo 5 de Marcos, versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez do barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto ao mar. Isso não é novidade, porque onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão que o seguia. Aonde ele estava presente, a multidão estava com ele. E aí o versículo 22, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés.
um homem muito fluente, muito conhecido, palavra que diz que ele era um homem, um dos principais das sinagogas. Ele tinha o nome de Jairo. Quando ele vê Jesus, logo ele se prostra diante aos pés do Senhor e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sare e viva. Interessante esse versículo, porque esse homem, ele reconhece a autoridade de Jesus e ele chega diante do mestre e faz 2 pedidos aqui. Ele se prostra primeiramente aos pés de Jesus, reconhecendo a autoridade, demonstrando submissão ao Senhor, aquela autoridade que era Jesus, e ainda ele faz 2 pedidos. Ele implora para o Senhor, ele fala assim: venha, coloca as mãos sobre a minha filha, para que ela sare e para que ela viva, ou seja, que ela receba a cura, mas também que ela venha ter vida novamente. Olha, que fé, né? Sim. Que fé, chega a nos assustar, uma fé desse tamanho. Sim. E aí o versículo 24, foi com ele, Jesus foi com ele e o seguiu, uma grande multidão que o apertava. E aí entra no texto da mulher de fluxo de sangue, mas aí eu vou para o versículo que estava, que é 35, quando ele faz o milagre, então, da mulher do fluxo de sangue que tocou, e eu vou, como nós estamos falando da filha de Jairo, versículo 35, dá continuidade, então, no texto da filha de Jairo. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Morreu a criança, morreu, não incomode o mestre, acabou. E aí, Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jesus se dirige a Jairo, pessoalmente, e fala assim: não temas, crê somente. Essa é a palavra-chave. Ou seja, quando a gente dirige para conversar com as crianças, a gente fala assim: qual é a palavrinha mágica? Porque às vezes ela fala, faz isso, faz aquilo, e a gente fala, qual é a palavra mágica? Daí ela fala assim: por favor, me pega um copo de água. Excelente. Então, Jesus sempre tem uma palavra-chave, uma palavra especial. Ele faz com que Jairo aquiete o coração e fala assim para Jairo: não temas, crê somente. Parece uma coisa tão simples, né? Sim. Eu creio que quando a gente recebe uma palavra dessa do Senhor, é que nós precisamos, então, entrar no descanso. Entender que não precisa fazer nada. Descansa no Senhor. Entrega a situação para o Senhor, que o mais Ele vai falar. Nós vamos aprender a descansar. E é uma palavrinha assim aos nossos olhos, parece tão curtinha, mas ela é tão profunda. Quando vem da parte do Senhor, Ele fala: viu, não temas, creia somente, que o milagre vai acontecer. E aí continua o texto, Jesus vai até a casa de Jairo e vê aquele alvoroço, já quando ele entra naquela casa, as pessoas estão rindo de Jesus, rindo de Jairo, porque sabiam que a criança estava morta. Jesus, então, separa esse grupo de pessoas e leva com ele algumas pessoas que andavam mais próximo dele, de Jesus, os seus discípulos, e traz a mãe e o pai perto, né, da criança. Estende a mão para a criança e fala: levanta. E a criança ouve o quê? Ela ouve a voz do Senhor e prontamente ela obedece no Espírito. Ela levanta em obediência à palavra do Senhor, ela levanta e ela ressuscita. É muito tremendo esse texto. Crê somente. Palavra para nós nessa manhã: não temos, vírgula, crê somente. Amém. Qual é a situação que você está vivendo? Amém. Qual é a situação que eu e o Bruno está vivendo? Amém. Não temas, a palavra do Senhor é para nós. Não temas. Respira fundo. Crê somente. E o demais ele vai fazer. Amém.
tremendo. Glória a Deus. Tremendo. Você se envolva nesse texto nessa manhã e receba tudo aquilo que você precisa receber da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Recebe essa palavra e nós recebemos, tomamos posse, aceitamos e cremos. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ter aqui, né, pastora, no dia 13, próximo sábado praticamente, né? E nós vamos ter aqui uma conferência de mulheres. Né? Como é que é, pastora, que vai se chamar? 13 de julho, né? No sábado de julho, chama lá. Conferência de Mulheres, está aí na tela, de Lodebar ao Palácio, o rei mandou te chamar. É um texto que nós baseamos em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. É dia 13 de julho, das 14 às 18. Garanto seu convite, a gente tem assim um prazo até dia 30 de junho para darmos o nome. E se você tem interesse em receber, entre em contato conosco aqui na comunidade Tempo Vivo e você vai ser orientado de forma a adquirir esse convite. E nós convidamos para estar conosco a Karina Ferreira, ela é uma missionária, ela louva o Senhor, ela ministra a palavra do Senhor. Ela vai estar vindo lá de Rio Claro para nos abençoar. E também a pastora Luciana, ela é professora no IFC, ela vem lá de Vinhedo, também a nossa convidada para estar falando sobre esse tema, de Lodebar ao Palácio, o rei mandou te chamar. É um convite, sim. É um convite, na verdade, para nós sairmos desse lugar, de Lodebar, onde Mefibosete se encontrava. Um lugar de angústia, de inferioridade, um lugar de tristeza, baixa estima. A estima dele estava muito baixa. E Deus não queria isso. Porque ali não era o lugar. Ele se considerava como um cão morto. Ele estava completamente morto, sem vida. E Deus resgata ele desse lugar de abismo, desse lugar... Vamos lamaçar, um poço bem fundo, escuro. É um lugar de lama. Lodebar. Lugar que tem lama. É isso que se chama Lodebar. E tira, arranca ele desse lugar, usando o rei Davi. Os servos de Davi arranca esse lugar com as mãos fortes do Senhor e traz para a mesa do rei, que era o lugar dele, onde ele deveria ficar até que ele viesse a cumprir o propósito que Deus tinha de tempo de vida para ele aqui na terra. E esse lugar é o nosso, não o Lodebar. O nosso lugar é sentado à mesa. Que é o convite que ele nos faz, Jesus. O rei mandou te chamar. Então, nós esperamos você. Vem estar conosco. Amém. Uma grande bênção. Também quero fazer um convite aqui. Nós estaremos fazendo no mês de agosto, a partir de agosto, um curso sobre cuidador de idoso, capelania hospitalar. Ele vai estar aqui uma mulher já de vasta experiência, você que deseja até mesmo saber, conhecer, ou até mesmo ter uma nova profissão, você pode estar fazendo. O valor é de R$50 por duração de 3 meses, por mês, duração de 3 meses. Então, é 150 o curso, mas você pode pagar R$50 por mês. Será um grande evento, vai ser uma grande bênção, né? E você que quer ou tem algum idoso na sua casa, interesse de alguma forma, entra aí pelo telefone, né, 988640372, a Tâmara, e ela vai passar para você as informações que eu tenho certeza que vai ser algo que vai ser muito bom para você saber como lidar com idosos. Isso, e ainda você aprende sobre o Estatuto dos Idosos, que tem uma lei de proteções, né, que protege o idoso. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Exatamente. Pode usar essas leis de proteção aos idosos. Eu fiz esse curso há muitos anos atrás e foi muito bom, muito edificante, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E logo em seguida que eu acabei de fazer o curso, até recebi o convite de fazer, eu não estava nem entendendo. Porque passou uns dias, quando eu recebi o certificado, a minha sogra acabou ficando doente e nós necessitamos, nós somos
necessitados, né? Assim, a entender sobre a lei, a proteção. Foi bem. Então é importante, né? Nós estamos em um país que está ficando cada vez mais idoso, né? Então tem que ser mudado muita coisa, né? Nosso presidente é um presidente idoso. Né? Então nós temos que entender que estamos vivendo essa dimensão. Então você é convidado para estar fazendo esse curso, vai ser uma grande bênção. Também vai aparecer aí para você, nós vamos ter aqui no mês agora de julho, um encontro de homens, né? Nós temos toda terça-feira, cada mês ímpar, nós temos aqui um encontro de homens, de sexta-feira, no mês ímpar, então nós estamos no mês ímpar, mês 7, e estará conosco aqui trazendo a palavra do Senhor, será uma grande bênção, eu tenho certeza que o Senhor falará muito conosco, né? Homens, né? Estejam aqui, se não me engano é dia 17 que vai cair, na terça-feira, sexta-feira, dia 17, se não me engano, haja aqui, né? Mas se não me engano é isso, mas você homem é convidado, você mulher convoca, né, declara, você vai ir. Esse mês aqui de julho é maravilhoso. Nós temos um encontro de mulheres, né, conferência, é isso, né? E nós temos um culto de homens aqui, que realmente é uma grande bênção para nós, homens, né? Que bênção. Vamos entrar então no nosso estudo, pastora? Nós começaremos aqui um estudo falando sobre o galardão, né? Então, vai aparecer aí para você, galardão, a recompensa dos salvos. Olha que bênção. O galardão, a recompensa dos salvos. Porque olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Vê lá, pastora, vai aparecer na tela para nós. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Está em Apocalipse 22, 12. Não é lindo esse texto, pastor? Você já imaginou Jesus, ele vindo e ele vai pegar para você, né? Ele vai retribuir tudo aquilo que você fez. Tudo que a gente faz, nunca, nada em vão. Nós vamos ter recompensa. Coisa tremenda, não é? Aquilo que a gente faz. Por isso é que nós precisamos identificar a respeito da doutrina da salvação. Que é o próximo, isso. Ó. Precisamos compreender o que significa salvação. Porque quem é que vai receber a recompensa do Senhor? A recompensa. Porque se é recompensa é algo bom, né? Recompensa é um mérito. Então, se não é todos que vão receber essa recompensa? Não. Não é todos. Somente aqueles que forem salvos. Então, vamos abrir a palavra do Senhor, né? Entender desde lá do princípio, lá em Gênesis. Aí aumenta aqui para nós. Gênesis capítulo 2. Aí. 2:15. Gênesis capítulo 2, no verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha aí, ó. Então, quando nós olhamos aqui, Deus vai dar uma ordem para o homem. Né? O que você tem que fazer no jardim do Éden? Guardar. E trabalhar. Trabalhar, né? Trabalhar, isso é para comer. Então nós vamos. Então você vai lavrar a terra. Então você vai ver ali que o homem tinha relacionamento com Deus. Não é verdade? Ó, Deus chegou para o homem e vai falar para o homem assim: olha, você vai trabalhar. Então presta atenção. Desde o começo, o Senhor está falando. Quem é que vai receber a recompensa? Aquele que fica parada? Aquele que fica sem fazer nada? Aquele que vem na igreja, senta, o ministério de esquenta banco. Né? Isso. É esse que vai receber a recompensa? Não. Só recebe a recompensa aquele que trabalha. Então, Deus chamou o homem para trabalhar. O que a gente está fazendo aqui hoje, pastor? Trabalhando para o Senhor. Tem um detalhe, hein? Quando a gente serve o Senhor, Deus não aposenta, porque o pai trabalha até hoje. É verdade. Não tem aposentadoria. Eu acho lindo, Joyce Meyer, 81 anos. E ela fala assim, tem pessoas que falam para mim, você não vai aposentar? Joyce Meyer fala. Ela disse assim, não.
Não vou me aposentar. Ela acabou de inaugurar uma fábrica de alimento, se não me engano, na África. Ela produz 1 milhão de toneladas de alimento para alimentar criança. Lá no céu dessa mulher, serva do Senhor. Coisa assim tremenda, né? E ela falou que há 40 anos atrás ela orou ao Senhor, eu estava escutando o testemunho dela, né? A Joyce Meyer. 40 anos atrás ela chegou na África, ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der condições, eu vou alimentar essas crianças. Ela falou que 40 anos depois o Senhor está cumprindo a oração que eu fiz. Ela tinha 41 anos quando ela orou. 81 anos depois ela está inaugurando essa fábrica, que é 1 milhão de toneladas de alimento para crianças na África. Né? O ministério, né, que é um braço do ministério dela, chama-se Mãos que Abençoam, né? Mãos que Ajudam, mãos que hand hopes, mão, né? Hand hopes, mãos que abençoam, né? Que coisa, né? Então toda oração Deus ouve. Então veja, há uma recompensa para aquele que trabalha. Então Deus chegou e falou assim, olha, você vai trabalhar. Estou colocando você na terra para trabalhar. E tem gente que pensa assim, é verdade, aqui na terra eu vou trabalhar bastante, porque lá no céu eu vou descansar. Não vai não. Porque na Bíblia fala que no céu é assim, ó, andarão e não se cansarão. Correrão e não se fadigarão. Né? Então, quem pensa que vai aposentar no céu, não vai não, porque lá no céu tem muito trabalho ainda. Não sei o quê, mas tem. Porque Deus trabalha até hoje, não dorme. Então, nem precisa, ele não cansa. Não cansa, porque a gente cansa aqui na terra, mas no céu não vai cansar, né, pastora? Não tem como cansar no céu. Por isso que a gente tem que descansar aqui na terra. Por isso que o nosso entendimento não é capaz de entender uma coisa dessa tão profunda, né? Nem olhos viram, nem subiu o coração. Nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado aqueles que são salvos. Paulo chegou a ser o apóstolo Paulo, né? Pois é, tremendo, né? Nossa mente não capta. Não, porque a gente cansa aqui na terra, né, pastora? Até eu estava conversando hoje de manhã com o Will, o moço que está gravando, né? Aqui para nós hoje, gravando. Está aqui, né? Tá aqui transmitindo amanhã com Jesus. Ele esqueceu o óculos na casa dele. Eu disse para ele assim: você foi a pé buscar? Ele falou: não, foi de Uber. Porque cansa. Claro. Né? Então, a gente cansa. Por isso você tem que descansar. Você tem que, eu amo os 10 mandamentos, fala do sábado, não que é o sábado em si, mas da necessidade que temos de descansar. Né? A necessidade que temos de descansar. Então, nós precisamos respeitar o nosso corpo. Respeita agora, respeita o seu corpo, porque nós vamos prestar contas ao Senhor do nosso corpo. Né? Existem pecados que a Bíblia chama de pecados do corpo. Então, nós temos que respeitar. Né? Agora, não significa que você tem que viver uma vida descansando. Né? Tem gente que vive uma vida e quer descansar, não quer nem fazer mais nada, né? Não. Pois é. Verdade mesmo. Então, olha só. Então, Deus tinha um relacionamento com o homem ali, desde o jardim, para trabalhar. Só que esse relacionamento, né, desde o momento em que o homem ele pecou, houve separação entre Deus e o homem. Olha aí comigo em Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. O que acontece? O que o pecado ele vai fazer com o homem? Vamos lá, Isaías 59. A gente caminha na Bíblia, né? 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Olha que coisa, né, pastor? Então, nós vamos ver que o pecado, a partir do momento em que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado vai trazer separação entre Deus e o homem, né? O espírito do homem
esteve como morto, ou seja, não tem a função de ter relacionamento. Porque nós temos relacionamento com Deus no espírito, não é na alma, não é no corpo. Nós temos relacionamento com Deus no espírito. Então, o homem, quando ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal, existe essa separação, né? Até, pode passar aí? Vou colocar lá de novo. Isso aí. Até com a vinda de Jesus. Então, somente com a morte e ressurreição de Cristo é que nós vamos ser salvos. Somente em Jesus. Ou seja, salvos o quê? Salvos da morte eterna. Salvos de não estarmos perto do Senhor para todo sempre. Olha que diz Lucas, no capítulo 19, no verso 10. O propósito de Jesus. 19, 10. Isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que coisa tremenda. O que havia se perdido? A comunhão de Deus com o homem. O relacionamento havia se perdido. O objetivo de Jesus não é trazer cura. O objetivo de Jesus não é libertação. O objetivo de Jesus é buscar e salvar o homem que havia se perdido. A consequência é libertação, é cura, é transformação. Na verdade, é trazer para perto. Né? Exatamente. O pecado já passa. E aí Deus vem. Aí junta. Coloca tudo. Então, e aí, então, Deus, em Jesus, o homem tem a possibilidade de ser salvo. Em Jesus, o homem pode ser salvo. Então, olha, a salvação, né, vamos colocar aí, ó, a salvação é por meio da fé em Cristo. Então, o homem não pode salvar a si mesmo. O homem não tem condições de salvar a si mesmo. Então, Jesus é quem vai trazer salvação. Então, veja, vamos falar sobre galardão, a gente precisa entender desde o princípio. Na base, nos fundamentos. Exatamente, vamos lá. Romanos, capítulo 10, no verso 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha que coisa tremenda. Então, há uma necessidade da boca falar aquilo que crê o coração. Se você falar com a sua boca e confessar e crer no seu coração, então a consequência é ser salvo. Olha, então nós precisamos confessar a Jesus. Então nós precisamos anunciar a Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus morreu por mim e reconhecer que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador. Olha que tremendo. Então Ele é o meu dono. Olha o que diz também João, no capítulo 5, no verso de número 24, quando ele fala a respeito de salvação. Porque nós estamos num processo de salvação. Que coisa tremenda. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que coisa tremenda, pastor. Que Deus, que Jesus fez para nós. Nós, toda a humanidade em Adão, estava condenado a estar longe do Senhor. Mas quem crê em Jesus, olha que Jesus está falando, que ousadia, só Jesus pode falar isso. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. E aí ele não fala só uma vida para qualquer, não. É uma vida eterna. Né? De estar na presença do Senhor. De ser chamado, eleito, escolhido pelo próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então somos chamados pelo Senhor. O Senhor te chamou. O Senhor escolheu Jesus morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Estamos salvos. Estamos salvos. Olha aí, Atos 4:12, o que ele vai dizer para nós. Atos, capítulo 4, no verso 12. 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos.
Então, Jesus, em nenhum outro há salvação. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é Bruno, não é Paulo. É Cristo, Jesus. Em nenhum outro há salvação, nenhum outro há que se nomeie na terra, debaixo do céu, que se possa trazer salvação. Só em Jesus nós temos a certeza da salvação. O homem, ele pecou em Adão, mas em Jesus nós temos salvação. Né? Então, eu costumo dizer assim, ó, nós trocamos de cabeça. No Velho Testamento, o cabeça era Adão, pecador. Agora, em Jesus, nós temos a santificação. Somos transformados. Por isso, precisamos entender também que a salvação, ela é uma progressão na nossa vida. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Olha só, porque nós temos essas dimensões. Então, por exemplo, olha em Romanos, capítulo 8, no verso 2. E nós vamos ver aí que fomos salvos. Está aí falando no passado. Fomos salvos. Romanos, capítulo 8, no verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, olha só. Já me livrou do pecado e da morte. Então, nós já somos livres do pecado. Você não é mais um pecador. Olha que coisa tremenda. Eu costumo dizer assim, olha, esse copo, essa taça, né? Eu acho muito bonita essa taça. Ela contém aqui água, que nós estamos bebendo água. O fato desta taça conter água, esta taça é uma água? Não. A taça é a taça. É? Então, veja, o fato de eu posso estar bebendo água, mas não é uma água. Eu posso colocar no lugar aqui um suco de uva. Se torna essa taça uma uva ou um suco de uva? Não. Então, o conteúdo não determina quem a pessoa é. Amém? O conteúdo não determina quem nós somos. Então, quando nós estamos falando, depende do que você está enchendo aqui. Nós estávamos com o nosso conteúdo cheio de pecado. Então, o homem, ele não tinha outra condição a não ser um pecador. Mas em Jesus, ele troca esse conteúdo. Ele fala assim, você não é o seu conteúdo. Eu decido me encher do Espírito. Eu tenho a decisão, por isso que Paulo fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos, eu posso decidir me encher do Espírito. Amém? Por quê? Porque ele vai transformando de dentro para fora. Então, nós já somos salvos em Cristo. Mas olha só, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, vai nos mostrar que nós estamos sendo salvos. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, ou seja, nós estamos num processo de salvação, num processo de santificação. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha aí, ó. Então, ele fala que nós fomos passado, mas agora ele fala assim, nós somos. É nesse sentido aqui de que nós estamos num processo de salvação. Nós estamos num processo de que nós iremos viver completamente a salvação. Então, nós somos salvos no Espírito. Nossa alma está dentro do processo. E ainda nós seremos salvos, ficaremos longe completamente do pecado, que aí atinge o nosso corpo, que está em Romanos, no capítulo 5, no verso 9. Então, nós vamos ver uma progressão a respeito de salvação. O homem peca, espírito, alma e corpo, né? Atinge o espírito, alma e o corpo. Agora, a salvação, ela é um processo na nossa vida. E aí, ela primeiramente acontece no nosso espírito, a salvação. Aí, ela vai atingindo a nossa alma. Nós estamos sendo santificados, estamos sendo purificados, estamos sendo salvos, porque nós temos o capacete da salvação. E o capacete da salvação, a mente,
é a sede da alma. E para nós entendermos que a mente é a sede da alma, estamos num processo onde nós estamos sendo salvos. E aí nós temos Romanos, capítulo 5, no verso 8, que vai falar do nosso corpo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, sendo nós ainda pecadores. Aonde que está atingindo ainda? Ou seja, nós pecamos? Pecamos. Mas não determina quem nós somos. Porque nós estamos num processo de santificação, num processo de salvação. Quando é que o nosso corpo vai ser santo? Nosso corpo será santo quando nós formos regenerados, né? Esse corpo passar pela purificação total, né? Onde o nosso corpo ele vai ser transformado completamente, como diz lá, se não me engano, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Ele fala que nosso corpo será purificado completamente. Então, hoje, para nós entendermos a respeito do galardão, nós precisamos trazer muitas bases. A Bíblia vai trazer para nós 7 tipos de galardão, mas nós precisamos entender hoje de que há um processo de transformação. Quero trabalhar para o Senhor. Ele fala lá em Apocalipse 22, 12. Né? Olha, coloca lá para nós de novo Apocalipse 22, 12, lá no slide, no primeiro slide, acho que é o segundo slide. Isso. Ele vai falar sobre que nós estamos nós receberemos a coroa. Mas quem é que vai receber a coroa? Né? É aquele que está lá antes, está lá no primeiro. Isso, vai indo. Isso, é esse daí, ó. Olha lá, lê para nós, pastor. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Retribuirei de acordo com o que fez. Então, o Senhor, ele vem com recompensa. Está com ele, né? Ele está com ele. É ele que vai entregar. Isso. Que são os galardões. Mas para isso há uma necessidade de trabalhar. Como é que tá? Quem é que vai receber? Aquele que é salvo. Quem é salvo? Aquele que está passando por esse processo de salvação. Está passando por esse processo de transformação. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, nós vamos continuar com esse estudo. Eu tenho certeza vai edificar muito ao seu coração. Amém, pastor? Esperamos vocês na próxima quinta. Isso. Deus te abençoe, te guarde, que essa palavra ela possa borbulhar no seu coração, que você seja muito edificado pela palavra do Senhor. Um ótimo dia, Deus abençoe a todos.